Vamos embora. Nós estamos na primeira carta de João, numa série das cartas de João, que nós estamos fazendo nesse mês de julho e também vamos fazer no mês de agosto. Nós estamos estudando as cartas de João desde o primeiro versículo da primeira carta e vamos até o último versículo da terceira carta nesses 2 meses. E todo domingo eu tenho falado algo que é importante para nós. As cartas de João tratam de temas muito básicos, muito elementares e por isso mesmo muito complicados. Porque as maiores dificuldades que nós enfrentamos no cristianismo estão nas coisas mais elementares do próprio cristianismo, como amar o próximo, como perdoar as pessoas, coisas que todo cristão sabe que deve fazer, mas que todo cristão tem dificuldades em fazer quando isso bate na nossa porta. Um exemplo disso é o próprio perdão que eu acabei de dizer. É muito fácil falar sobre perdão. E é muito fácil, inclusive, pregar sobre perdão, porque você tem vários textos bíblicos que falam sobre isso. Então, se qualquer pastor ele pensa assim, eu vou pregar sobre perdão, ele vai ter muitos textos bíblicos para escolher. Então ele não vai ter dificuldade de achar um texto que fale sobre isso, ou alguma história que conte sobre isso. Não, tá fácil, tem muita coisa na Bíblia que fala sobre isso. Textos um pouco mais complicados de trabalhar exegeticamente, outros nem tanto, mas estão ali. No entanto, quando nós somos desafiados a efetivamente ter que perdoar alguém, aí a gente sabe que isso é muito mais difícil do que encontrar qualquer texto na Bíblia sobre perdão ou pregar sobre perdão. Ou então quando nós simplesmente temos que pedir perdão para alguém. Porque nós temos tanta dificuldade em perdoar alguém como pedir perdão. A gente ensaia, a gente elabora um discurso de como a gente vai fazer, a gente inventa desculpa. Olha, eu fiz aquilo, mas... E aí a gente diz que fez aquilo, mas fez, mas mesmo até por culpa do outro. Quase que a gente vai pedir perdão e no final está pedindo que a pessoa peça perdão para a gente. Porque onde já se viu ela ter feito aquilo que nos incentivou a fazer algo tão ruim. Então, as cartas de João vão tratar de sistemas elementares, básicos, que estão aí, que todo mundo sabe que deve fazer, mas que tem dificuldade para fazer. Então, o texto bíblico da carta de João vai tratar de amor e ódio, e você já deve ter amado e já deve ter odiado. Você já deve ter tido a experiência de amar e odiar a mesma pessoa, às vezes no mesmo dia, e às vezes numa diferença de minutos. Os casados aqui sabem do que eu estou dizendo. As pessoas que têm uma experiência no casamento de amor e ódio, de você olhar para a pessoa e com aquele ar de amor, de alegria, e de repente a pessoa faz alguma coisa e você pensa, eu vou matar essa pessoa. A hora que ela dormir, eu vou pegar o travesseiro e você já começa a elaborar algumas coisas. Por que eu sei isso? Minha esposa confessou isso esses dias. Não, brincadeira. Ela não confessou para mim, foi para outra pessoa. Então você vai ter isso nas cartas de João. Amor, ódio. Quem é quente, quem é frio, quem é comprometido, quem é descomprometido. Todas essas coisas, você vai notar que João vai trabalhando o texto para efetivamente mostrar quem é e quem não é. E isso com relação ao cristianismo. Porque lembre-se, nas cartas de João, as coisas relativas ao cristianismo não têm a ver apenas com aquilo que nós dizemos que cremos, mas tem a ver com aquilo que efetivamente nós fazemos. Para João, por exemplo, quando ele fala sobre amor e ódio, isso não tem a ver apenas com um sentimento de amor e ódio, mas agir efetivamente no dia a dia a partir ou do amor que nós dizemos que sentimos, ou do ódio que nós fingimos que às vezes não está em nosso coração. E essa questão de quem é e quem não é muito importante nos nossos dias. Porque se você tem prestado um pouquinho de atenção no que está acontecendo à nossa volta, hoje nós temos os cristãos vivendo dentro dessa cultura na qual nós estamos inseridos da seguinte forma. Quem quer ser, está meio com medo de ser. Porque está reconhecendo, por causa da cultura em que nós estamos vivendo, que se você for de verdade um bom cristão, uma boa cristã, você vai sofrer retaliações. Você vai passar por aquilo que nós vimos há algum tempo aqui em nossa igreja, por cancelamento. Então, de um lado, nós temos um monte de gente que está querendo ser,
que tem desejo de ser, mas que também está olhando para o mundo à volta e pensando, meu Deus do céu, se eu assumir essa postura como cristão, isso vai trazer para mim uma série de pesos, dificuldades e de perseguições. E de outro lado, nós temos um pessoal que não é e não sabe que não é. Porque tem um monte de gente por aí que se diz cristão, mas quando você vai ver currículo, você diz assim, mas não é. Eu não sei quantos viram, nem sei o nome, graças a Deus, mas eu vi o vídeo, assim, ouvi um pouco da letra e parei porque minha casa é um ambiente cristão. Tem um cantor aí que ele fala que é cristão, e aí ele fez uma música com a filha dele, cantando junto. Não sei quantos viram essa pérola da música popular brasileira. Daquelas músicas assim que Tom Jobim ressuscita, vem dar um tapa na cara da pessoa e volta para o túmulo. Mais ou menos isso. E é um cara que se diz cristão, cantando uma música do lado da filha dele, que deve ter, sei lá, 7, 8 anos, eu acho, uma coisa assim. E a música é completamente erotizada. E ele cantando ali com a filha do lado, e todo mundo cantando junto. E aí você olha assim, você fala, mas não pode ser. Porque imagina essa pessoa vai para a igreja e fala, posso cantar uma música que eu fiz? Aí o pastor fala, canta. Ele canta, meu Deus do céu, os demônios louvam. Então nós temos isso acontecendo em nosso mundo. Se você de verdade quer ser cristão, você está sendo incentivado ao medo de ser cristão. Porque você sabe, vai sofrer retaliação. Em praticamente todas as áreas da sua vida. Mas também nós estamos diante de muitas pessoas, e quem não é, e acha que é, não tem vergonha nenhuma de dizer que é, embora ele não saiba que não é. Porque tem muita gente dizendo por aí que é cristão só para queimar o filme de quem é cristão de verdade. Eu tenho certeza que nós estamos numa sociedade que tem muita gente que acha que é cristão, e ele está dizendo que é cristão sem ser, só porque o diabo está falando assim para ele, vai lá, caça a briga, diz que é cristão, diz que você é de Jesus, para queimar o filme dessa galera toda. A gente fica morrendo de vergonha. Começou com algumas pessoas famosas dos anos 80, que se converteram, depois desconverteram, depois converteram de novo, e desconverteram, e converteram. E agora se olha e fala, está tudo? Ei, que beleza. Mas agora, chegou um ponto em que as coisas começaram a se misturar. Porque, quer ver só? Como a gente tem dito isso desde que a pandemia começou a querer acabar. Hoje, nós inventamos uma nova categoria de cristãos, que são os cristãos praticantes online. Que são aqueles cristãos que eles são cristãos. Eles, inclusive, contribuem financeiramente com a igreja. Mas nunca aparecem na reunião e nisso aqui. São cristãos que eles são cristãos. Se você perguntar, falar, eu sou cristão, porque eu acredito em Jesus. Mas se você perguntar, você tem feito efetivamente parte de uma comunidade cristã, em que você tem sido discipulado, e tem discipulado outros, e tem crescido com outras pessoas, e sendo desafiado tanto nos erros quanto nos acertos, eu falo, não. E as desculpas sempre são mais ou menos do tipo assim, veja que bom cristão ele é produzido, porque sempre a igreja não é suficientemente boa para poder receber a presença dele. No fundo é isso que o discurso diz. Sabe por que eu não vou para a igreja? Porque na igreja tem fulano, na igreja acontece isso, na igreja acontece aquilo. Todas as coisas que ele também faz e mas não está querendo vivenciar, porque ele sabe que no fim, se participar, vai ser desafiado nos seus próprios pecados, nos seus próprios erros. Essa é uma nova característica de cristãos que são sem se comprometer. Daqui a pouco, inclusive, nós vamos comer do pão e beber do cálice. A gente que provavelmente, inclusive, vai assistir essa mensagem depois no YouTube, ou está assistindo agora, que nem saberia dizer qual foi a última vez que numa comunhão dos santos comeu do pão e bebeu do cálice. Embora, claramente, na Bíblia, essa seja uma ordem expressa de Jesus para os seus seguidores. Esse mesmo Jesus que a pessoa diz que segue, disse que todo cristão
todos os seus seguidores deveriam comer do pão e beber do cálice até o dia em que ele voltasse. E só é possível fazer isso na comunhão. E pessoas então estão negligenciando isso de maneira muito tranquila, porque elaboraram para si um cristianismo muito propício ao tempo que nós estamos vivendo, que é um cristianismo de conveniência. O que convém para mim, eu sou cristão. O que não convém para mim, eu vou dizer que essa coisa no cristão é retrógrada, ultrapassada. Então João, de maneira muito simples, básica, mas ao mesmo tempo desafiadora, como tudo que é simples e básico pode ser, vai dizer: parem, assumam um compromisso definitivo e radical com Cristo, que pode levá-los à morte, mas que irá conduzi-los, quando nós pensamos na eternidade, a única vida que vale a pena ser vivida. E aí no texto de hoje, que está na primeira carta de João, no capítulo 3, a partir do versículo 11, o texto vai dizer isso: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Lembrando que amor é efetivo. Amor não tem a ver apenas com dizer que ama, mas com efetivamente demonstrar em atos práticos que isso acontece. Lembre-se que no contexto da igreja, isso só pode acontecer no presencial. Essa coisa de amor online é a coisa mais fácil do mundo. Eu consigo amar todas as pessoas com quem eu não tenho que conviver, com uma facilidade que você não imagina. Eu consigo amar, se você fala assim, olha, você tem que amar todas as pessoas que vivem, sei lá, invente um país aí qualquer que seja bem longe, sei lá. Você tem que amar todas as pessoas, sei lá, da Grécia. Eu vou falar, eu vou amar todas as pessoas. Eu amo todas as pessoas da Grécia. Você convive com algum grego? Não convivo com nenhum grego. Já foi para a Grécia? Não, nunca fui para a Grécia. Já teve experiência assim mais próxima da cultura grega? Não, nunca tive, mas eu amo a Grécia. É mais ou menos o que alguns cristãos estão inventando sobre amor nessa época. Dizer algo apenas para ficar bonito na foto e ficar legal na propaganda. Então o texto vai dizer, nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. E aqui o texto está remetendo a um outro texto, porque você deve se lembrar que ele está falando de Caim e Abel, uma história conhecida na Bíblia, que você tem relatada lá em Gênesis 4. Lembre-se que a Bíblia ela mostra a força do pecado, de como o pecado acaba com o ser humano, de maneira muito clara já nos primeiros capítulos. Você tem Gênesis 1 e 2, Deus criando o mundo de maneira perfeita, plena, santa, totalmente devotado a ele, e em Gênesis 3 você tem o pecado entrando na história e destruindo todo tipo de relacionamento, de Deus com o ser humano, do ser humano consigo mesmo e do ser humano com a natureza. E como consequência desse pecado que traz morte, em Gênesis 4 você já tem o primeiro assassinato da história. E um assassinato com um ar absurdo, porque é um irmão matando um outro irmão. A Bíblia diz algo interessante quando você olha para lá, porque eu lembro que eu era criança na igreja, as pessoas explicavam esse texto assim, de uma maneira, sei lá, eu diria talvez um pouco incompleta. Porque a Bíblia diz o seguinte, que Abel veio oferecer sacrifício a Deus. E o que Abel ofereceu? Lembra do texto? O que Abel ofereceu para Deus o sacrifício? Qual foi o sacrifício que Abel ofereceu? Se alguém está aí com Gênesis 4 e quiser colar, pode colar à vontade. Mas qual foi o sacrifício de Abel? Abel ofereceu lá churrasco. Basicamente, um churrascão. E Caim? Ele ofereceu das primícias da terra, porque ele era vegetariano. Batata doce, todas essas coisas que Deus não gosta, fica claro. Né? E eu lembro que eu era criança e eu pensava assim, mas caramba, né? É um negócio meio estranho, porque o cara vem, oferece lá um animal, aí Deus ficou feliz. Aí o outro cara, só que assim, por que um ofereceu uma coisa e outro ofereceu outra? Porque basicamente eles trabalhavam com aquilo. Então eles estão oferecendo do fruto do trabalho deles. Então a questão não é que Abel pensou assim, não, eu vou passar no açougue, vou comprar uma carne legal e vou fazer um churrasco para Deus. Não, ele trabalhava com aquilo, então ele simplesmente pega algo que é natural ao trabalho dele e oferece. E Caim também do mesmo jeito.
Caim não pensa assim, não, eu vou passar num varejão, porque tem umas coisas em promoção, vou aproveitar umas coisas. Pegou a xepa da feira. Você fala para ele, pegou a xepa da feira, pegou umas frutas lá, que pelo amor de Deus não tem condição. Aquilo ali não dá. Não foi isso. Ele trabalha com aquilo, ele pegou o fruto do seu trabalho e ofereceu. No entanto, quando você vai para o texto lá de Gênesis e lê o texto de Gênesis de maneira atenta, você vai notar que o texto de Gênesis diz assim: Deus se agradou de Abel e da sua oferta. A questão aqui não era a oferta. O ponto não é a oferta. Porque Abel poderia ter oferecido fruto. E Deus poderia ter se agradado dele. Por quê? Porque o ponto é, Deus se agradou de Abel. E o mesmo texto vai dizer depois, e Deus não se agradou de Caim, e consequentemente, por não se agradar de Caim, não gostou da oferta que ele trouxe. Veja que nós temos a tendência natural de transformar a oferta no ponto central do texto. Mas isso não é o que o texto está dizendo. O texto está dizendo, o ponto central é o ofertante. Veja como João vai tratar da vida efetiva que se leva, e não da propaganda que a gente quer fazer. Deus não está nem um pouco interessado na propaganda que nós fazemos ao nosso respeito. Deus, a Bíblia diz, sonda o nosso coração. E é o nosso coração que nós devemos trabalhar diante de Deus. É por isso que quando nós falamos de um cristianismo efetivo, nós falamos de coisas básicas que são feitas no silêncio do nosso lar. Como Jesus disse, quando você tem que orar, entra no seu quarto, fecha a porta, ora em secreto, e o teu pai que vem em secreto vai recompensar você. Ou como no estudo das escrituras, da palavra de Deus, na vida devocional, de quando nós simplesmente abrimos nossas Bíblias em casa, sozinhos, sem que ninguém esteja vendo, meditamos na palavra de Deus, e aquela palavra vai formando a nossa vida e vai transformando o nosso coração. Veja que aqui não tem a ver com efetivamente o que você oferece como sacrifício e como oferta a Deus. Mas tem a ver com quem você é quando não está fazendo isso. É por isso que esse momento de culto só tem sentido a partir da vida que se leva nos outros dias da semana. O que dá legitimidade a esse momento é a vida que vai se levando diante de Deus e para a glória de Deus, de segunda a sábado, para que o domingo seja a culminância de uma vida devotada ao Senhor. Às vezes eu escuto gente dizendo assim, eu vou para o culto, sabe, porque é bom a gente receber um combustível. O culto não vai dar combustível para você. Ele pode, se você estiver focado de maneira errada, dar um pico de emoção desnecessário, que vai maquiar, às vezes, um coração não devotado. Eu me lembro, e talvez a gente sempre deva se lembrar disso, de quando nós íamos para o culto, no início da nossa conversão. Lembra daquela sensação que a gente tem no início da conversão, do culto chega logo? Porque para a gente, se tivesse culto e adoração comunitária todo dia, a gente estaria lá todo dia. E a gente ia numa expectativa enorme do que Deus está fazendo, do que Deus está realizando. Isso acontecia como consequência da vida diária que a gente tinha e precisa ter e deve continuar a construir diante de Deus todos os dias. E então o texto vai continuar dizendo, meus irmãos, não se admirem nesse contexto todo de efetivamente ser e de ter o coração devotado, porque lembre-se, Abel foi, e o que aconteceu com ele? Foi morto pelo seu próprio irmão. E olha, nós temos isso já no começo da Bíblia, para deixar todo mundo avisado de que quando você de verdade é diante do Senhor, você vai comprar brigas com as pessoas mais próximas de você, que vão ficar com ciúmes, inveja, ou talvez vão simplesmente tentar matar você, para que a sua vida legítima não seja uma denúncia pública da vida ilegítima que eles levam. Porque imagina só, como a gente já disse aqui várias vezes, Jesus aparece e resolve passar a semana com você. A coisa mais sensata que você deve fazer com uma pessoa normal agora, vamos tirar o cristianismo de cena nesse momento, mas com uma pessoa normal, se Jesus aparece e diz que quer passar a semana com você, o que você tem que fazer? De verdade, você tem que matar ele. Você tem que matar ele.
Porque imaginou, se Jesus fala assim, vou passar a semana com você, então tudo que você for fazer, eu vou estar lá. Aí amanhã você tem aquela reunião do trabalho, que você sabe que para você ir bem na reunião do trabalho, você tem que dar aquela assim, leve mentidinha assim, aquela mentidinha assim, sabe, boba, mentirinha. Uma mentirinha que não prejudica ninguém, só dá uma mentirinha, assim. Você vai apresentar um relatório, e assim, no relatório, você precisava alcançar 20%, você não alcançou. Você alcançou 18%. Mas 18, 20, quase a mesma coisa. Você colocou 20%, você colocou 20 lá e falou, coloca 20, garante ali o que a gente precisa garantir, vamos embora, ninguém vai notar. No mês que vem eu compenso. No mês que vem, se der 22, eu coloco 20. Vai nada, mas a gente já vai mentindo essas coisas. Aí você chega na reunião, aí você vai entrar na reunião, Jesus, se puder ficar isso aqui fora, Jesus fala, não, vou entrar. Mas o senhor vai entrar? Vou entrar. E aí Jesus olha para você e fala assim, você vai apresentar o relatório ou não? Fala, mas Jesus, qual relatório? Aquele lá dos 18%? Então, Jesus, o senhor vai falar alguma coisa? Aí Jesus fala assim, eu não, mas você vai, não vai? Então, Jesus, é que se eu falar isso, você sabe que não tem bônus, né? Sei. Mas então, né, Jesus, como é que se vive sem bônus, né? Não se vive sem bônus. Você pode viver sem Jesus do lado, atrapalhando ali. Mas sem o bônus, complica. Porque o bônus garante tanta coisa. Não é o bônus que põe o arroz e feijão na nossa mesa? Porque às vezes você tem que trabalhar de maneira indigna. Porque se você não trabalhar de maneira indigna, como é que você vai comer? Como é que você vai morar? Como é que você vai comprar a sua roupa? Todas essas coisas que a Bíblia diz que Deus dá para a gente, mas Deus paga nossas contas agora? Onde é que você já viu Deus pagando suas contas? Você chega lá na fila do banco, de repente aparece um homem cabeludo, barbudo, fala, com licença, com a voz de eco, pega os boletos na sua mão, vai lá no caixa e paga a conta. E aí, de repente, quando você olha, aquelas histórias que você vê assim, histórias do nada, né? E aí, quando você olha para aquela pessoa para agradecer, a pessoa sumiu no meio da agência bancária. E aí você ouve uma voz dizendo, filho, eu cuido de ti. Isso simplesmente não vai acontecer. É muito provável que não vá acontecer. E se acontecer, tome o remédio, você está ficando louco. Aí vem Deus e fica querendo que a gente faça algumas coisas que são complicadas, porque vão fazendo com que a gente tenha que assumir alguns compromissos que mataram Abel por causa disso. Mataram Abel por causa disso. Foi o irmão dele que matou por causa disso, porque a presença de Abel era uma presença insuportável. A presença de um santo no meio de um mundo mau é um chute no estômago do mundo mau. E aí a única coisa que sobra fazer é queimar esse desgraçado que está tentando ser o que todo mundo deveria, mas convenhamos, a gente faz um acordo silencioso para não ser. Então nós já sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem não ama permanece na morte. E eu gosto do texto, ele é simples, né? Porque é uma frase e ponto final. E aí você vai procurar nota de rodapé no texto, não tem. É uma dificuldade a Bíblia. A Bíblia, eu não sei quem copiou. Quem copiou nessa hora, ele falou, não vamos colocar na nota de rodapé. E na nota de rodapé, eu tenho certeza que estava escrito assim. Porém, em alguns casos, dependendo, por exemplo, esse irmão, essa irmã, é sua sogra? Não vale esse versículo. Você já pode desconsiderar. É uma pessoa X ou Y, também desconsidera. Há uma série de exceções ao texto que você poderia dizer, esse não conta, esse não vale. Aqui você esquece, passa para frente. Tipo aquele joguinho assim, você joga dado e aí você cai naquela casa, pule 2 casas. Aí você fala, pule 2 casas. Pulou essa casa, você tem direito. Se você foi uma boa pessoa durante a semana, você já pode abonar. Eu gostaria dessa coisa de recompensa. Senhor, eu fui muito bom nessa semana, eu ajudei as pessoas, eu fiz uma série de coisas. Quantos versículos eu tenho direito de abonar na semana que vem? Dar uma abonada em alguns versículos, poder matar alguém, por exemplo, vou abonar o não matarás. Abonei agora, nessa semana já posso, que é o que a gente faria tranquilamente. E aí a Bíblia diz, quem não ama, permanece na morte. Ponto final. Quem odeia seu irmão é assassino. Aí vai piorando, aí já dá uma piorada. Porque, quer ver só? Quem aqui, eu vou pedir para levantar a mão. É um momento constrangedor? É. Mas vamos fazer esse momento santo aqui. Quem aqui já odiou alguém? Só levantar a mão, assim. Quem aqui já odiou alguém? De verdade, sim. Todo mundo? Nossa, credo.
Essa pessoa que vocês odiaram, era próxima, não era? Mais a título de curiosidade. Os maridos não precisam responder. Não? Não? Quando você odiou essa pessoa assim, você pensou em matá-la? Não estou dizendo que você pensou do tipo, vou contratar não estou dizendo isso. Mas você não sonhou assim do tipo, essa pessoa, sei lá, podia começar com uma micose. Mas essa micose, ela vai piorando, ela começa no dedinho do pé, sobe por tornozelo, quando chega no joelho já não anda mais. Só que isso depois de 6 meses de sofrimento, de remédio que não dá resultado, de médico errando diagnóstico, de benzedeira que não benzeu, de igreja que foi, ninguém orou, daí já chega no quadril, aí a pessoa já não está mais nada assim, chega no estômago, ela não come mais, o pessoal faz uma tráqueo, e a tráqueo não funciona, e ela morre de fome e sede, definhando aos poucos. Mas a última coisa que ela fala no leito de morte, olhando para os meus olhos, é: eu errei. E aí, quando ela fecha os olhos, ela vai dizer: eu estou vendo um homem. E aí você pensa: não, mas ele tem um tridente. E você diz: sim, vai. Lógico que eu estou exagerando. Não, né? Pode ser que você não tenha tido esse tipo de desejo, mas você deve ter tido alguns outros assim, que claro, eu agora assim, exagerei em algumas coisas, porque do dedinho do pé até o joelho não ia demorar 6 meses, não ia demorar tanto, ia demorar mais tempo sem a fome e a sede, ia concentrar mais nessa época. No entanto, a Bíblia vai dizer: quem odeia o seu irmão é assassino. Porque você simplesmente, nesse processo, está matando essa pessoa no seu coração. E o que nós acabamos de dizer, não é o coração que importa? Você pode nunca efetivamente ter matado alguém. Pelo menos não na prática. Mas você já pode ter feito isso no coração muitas e muitas e muitas vezes. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. E nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E aí o texto vai dizer: e sabe por que nós fazemos isso? Sabe por que nós não nos deixamos vencer pelo ódio? E nós passamos a ser o povo do amor? Porque foi isso que Jesus fez por nós na cruz. Pense na cruz, naquele exato momento em que Jesus está na cruz. Ele está naquele momento na cruz, no mesmo instante em que Ele está morrendo por nós, quando nós éramos inimigos declarados de Deus. A Bíblia diz que Jesus morre por cada um de nós da sua igreja, enquanto nós estávamos mortos em nossos pecados. Nós estávamos mortos porque tínhamos nos rebelado contra Deus, de maneira clara. E aí a Bíblia diz então que Deus, porque nos ama, envia o seu Filho para morrer em nosso lugar, pagando o preço do nosso pecado. Por que é que nós amamos? Por que é que nós perdoamos? Simplesmente porque Jesus fez isso. E nós somos cristãos. E como cristãos, nós não somos chamados a fazer o que nós queremos, mas somos chamados a fazer o que o nosso mestre disse que nós deveríamos fazer. E aí então João vai para uma parte prática em que ele diz: se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? De novo, veja como João vai trabalhar a questão prática. Porque você pode simplesmente dizer que ama, ver o seu irmão padecendo necessidade e aquilo não tocar você de nenhuma forma. Há muitas formas de nós não nos compadecermos no mundo em que nós estamos inseridos. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe
todas as coisas. Veja que interessante que o texto vai dizer. Ele não diz que nossas ações públicas nos salvam ou nos condenam, porque elas podem estar apenas maquiando o nosso coração. O que a Bíblia vai dizer é: deixe que Deus sonde o seu coração, mas trabalhe o seu coração. E não deixe, inclusive, que o seu coração enganoso tente condenar você. Mas creia na palavra de Deus, que às vezes vai contra todas as evidências públicas. Por que isso é importante? Porque muitas vezes, quando nós estamos fazendo o que é correto, as consequências do que é correto não são agradáveis. Você já deve ter passado pela experiência de, às vezes, buscar orar mais e a vida dá uma boa complicada. Às vezes você já deve ter passado pela experiência de ser cristão e o resultado de um exame qualquer não ser o melhor resultado. E são nesses momentos em que nós pensamos: será mesmo que Deus nos ama? Será mesmo que Deus cuida de nós? Será mesmo que Deus está com a minha família? Será mesmo que Deus é Deus? E aí o nosso coração começa a tentar levantar uma série de questões dizendo: será? Será? Mas olha, e aquilo outro. E aí a Bíblia vai dizer: não creia no seu coração, mas creia na palavra de Deus, que diz que o coração do nosso Deus é voltado a nós por causa de Cristo Jesus. E confie nisso, confie na bondade de Deus e confie na graça de Deus por causa de Jesus. O problema aqui, basicamente, é: a nossa cultura foca tudo em nós. A Bíblia foca tudo em Jesus. E como consequência disso, nós somos convidados a focar tudo em Jesus. Um exemplo claro disso é como Paulo escreve para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, não importa de que igreja você seja, ela era pior. Porque tem algumas coisas que aconteciam lá em Corinto, que se acontecesse agora, até o pessoal da nossa cultura ia falar assim: credo, hein, gente, vocês já passaram dos limites, aí não dá. E Paulo vai dizer, inclusive, escrevendo aquela igreja, que tem algumas coisas que acontecem entre vocês que só falar já dá vergonha. Ele está falando meio que de vergonha alheia. Sabe aquela que você sente quando está assistindo, sei lá, namoro Vai Dar Namoro com o Rodrigo Faro? Vocês não assistem isso? Vocês não assistem o Vai Dar Namoro com o Rodrigo Faro? Não? Gente, o que vocês assistem na TV? E olha, estou decepcionado com vocês. Fica a dica, depois me agradeçam. Depois que vocês assistirem, eu acho que passa de domingo à tarde, se eu não me engano. Programão domingo à tarde. Depois que vocês assistirem e falarem: isso é bom, mandem lá um direct para mim agradecendo. Obrigado pela dica. Um programa da família brasileira. Por que eu estou dizendo isso? Vergonha alheia. Mas ao mesmo tempo que Paulo diz: tem algumas coisas que vocês fazem que só pensar dá vergonha, ele em todo momento chama aquela igreja de igreja. Ele diz aos santos que estão em Corinto. Aí a gente olha e diz: santo? Como santo? Porque Paulo trata a perspectiva de ser ou não ser a partir do que Cristo fez. E aí então ele vai dizer: e se vocês são no coração, então publicamente passem a agir de maneira condizente com o que vocês são. Parem de desconectar vida privada de vida pública, porque a vida com Deus é uma vida que abrange todas as áreas da nossa existência, desde o que nós fazemos no nosso quarto até o que nós fazemos no nosso local de trabalho, desde as fotos que nós não temos coragem de mostrar até aquelas que nós postamos nos nossos stories. Porque, como eu já disse aqui várias vezes, tem story de crente que é um desserviço ao evangelho, que é story de demônio. Ai, mas o Instagram é meu. Meu filho, minha filha, nem o seu coração é seu. Nós não temos nada nosso. Tudo é de Cristo. Tudo é de Cristo. A casa que você mora é dele. A família que você tem é dele. Os seus filhos são dele. A sua esposa é dele. O seu marido é dele. Tudo é dele. Porque não há absolutamente nada, nenhum espaço, nenhum centímetro no cosmos todo que ele não possa dizer: é meu. Tudo é dele. Eu quero dizer que a mensagem de hoje deveria continuar. Mas eu vou parar por aqui.
ainda a gente teria um texto. Nós iríamos hoje até o capítulo 4, versículo 11. Mas eu sei que o pastor dessa igreja tem mania de falar muito, falar demais, mas tem uma coisa que me preocupa nesse texto. Nós temos muita coisa no texto. E quando a gente recebe muita informação em pouco tempo, a gente corre o risco de ficar sobrecarregado de uma tal forma de informações importantes e fundamentais, e são tantas sendo derramadas sobre nós, que a gente começa a fazer aquele jogo de eu vou escolher essa, e vou jogar fora essa, deixo mais para frente, e essa não seria uma boa postura diante do texto. Porque eu não sei se vocês notaram, meus irmãos e irmãs, eu quero dizer isso com muita seriedade. Nós estamos diante de um texto difícil demais. Eu quero confessar algo. Pregar isso é amedrontador. Eu quero dizer que, durante essas semanas, preparar esse texto tem sido muito difícil. Porque não foram poucas as vezes em que eu simplesmente disse para Deus: Senhor, eu não posso pregar isso. Senhor, não dá. Senhor, eu sei, o texto está aqui. Está óbvio o texto. Não é um texto que eu não posso pregar, porque simplesmente eu olho para ele e digo: eu não sei a interpretação do texto. Eu justamente digo: eu não posso pregar, porque eu sei a interpretação do texto. Mas há semanas, há dias, eu dou graças a Deus, inclusive, porque o culto da nossa igreja é domingo, 10 horas da manhã, então não dá tempo para fazer muita besteira antes. Mas, de repente, se você pega um texto desses, 7 horas da noite, você fala assim: Deus, não dá, não tem como. Quem sobra? Quem sobra? Mas em todas essas vezes, a própria palavra de Deus vai dizer: mas você não é o que é por causa de você. Você é o que é por causa de Cristo. E quando você olha para Cristo, nós vemos o ser humano perfeito. E nesse mesmo momento em que Deus diz para mim, e eu espero que diga para você: você não é meu filho por causa de você. Você é meu filho por causa de Cristo. Você não é meu filho, você não é minha filha pelo que você fez ou pelo que você deixou de fazer. Você é meu filho e minha filha porque eu adotei você. Você é meu filho e minha filha pelo que Jesus fez. E é por isso que nós somos aceitos, é por isso que nós somos amados, e é por isso que nós devemos entender o que a Bíblia diz, quando diz que o amor de Deus nos constrange. É um amor que não nos obriga, ele nos constrange. É olhar para esse texto, reconhecer quem nós somos, reconhecer quem Deus é e pensar: a única coisa que sobra, a única coisa que resta é tentar viver a cada dia uma vida que glorifique a um Deus que me ama tanto assim. A um Deus que tem cuidado tanto de mim. Eu quero servir ao Senhor porque é a única coisa que vai sobrar quando os meus dias acabarem. Eu vou olhar para trás e eu não vou ter remorso do dinheiro que eu não ganhei. Eu não vou ter remorso de um monte de coisa que eu deixei de fazer e que a cultura dizia que eu devia fazer. Mas eu tenho certeza que eu vou chegar no último dia da minha vida, grato ou não pela vida que eu tive, pelo tanto que eu servi ao meu Deus ou não servi ao meu Deus. Pelo tanto que eu amei a Jesus, pelo tanto que eu amei meus irmãos e as minhas irmãs, pelo tanto que eu servi na igreja de Jesus, pelo tanto que eu preguei o Evangelho, pelo tanto que eu devotei a minha vida ao real ídolo da minha existência, que não é Lula, não é Bolsonaro, não é Ciro, não é Cabo Daciolo, não é ninguém, é Jesus. É Jesus. E mesmo num ano em que eu tenho sido desafiado a devotar toda a minha idolatria existencial e a minha propaganda de vida a qualquer coisa que não seja Jesus, eu quero terminar esse ano, dia 31 de dezembro, e dizer: Senhor, eu vivi para Jesus, e eu preguei Jesus, eu adorei Jesus, eu exaltei Jesus em todas as áreas da minha vida. Se eu tiver que brigar, eu quero brigar por Jesus. Se eu tiver que me ofender, eu quero me ofender quando as pessoas lutam contra o meu Jesus. Se eu tiver que devotar os meus melhores dons e talentos, eu quero devotar os meus melhores dons e talentos a Jesus. Se eu sou um bom professor na vida que eu levo, eu quero ser um bom professor glorificando a Cristo Jesus.
Se eu sei fazer algo bem, e eu sei que sei fazer algo bem, seja lá o que você saiba fazer bem, faça isso para Jesus. Devote isso a Jesus. Coloque isso diante de Deus e diga: Senhor, usa isso para a honra e glória do teu nome. Que nós sejamos conhecidos como um povo totalmente louco e transtornado por Cristo Jesus. Que se algo que alguém possa dizer de nós, é olhando para nós e dizer: olha, eles podem ser o que for, mas não dá para negar alguma coisa. Esse povo ama Jesus. E é estranho como eles amam a Jesus. É estranho como eles servem a Jesus. É estranho como eles amam a igreja de Jesus. É estranho como eles servem na igreja de Jesus. E isso esse povo faz. Que sejamos conhecidos pelo amor que nós temos ao nosso Deus, pelo amor que nós temos ao nosso Senhor, pela condução do Espírito e, consequentemente, pela forma como nós cuidamos uns dos outros. Pela forma que nós nos amamos. Pela forma que nós cuidamos de cada um de nós. Seja às vezes dando um sorriso e um abraço, e cristãos devem saber sorrir e abraçar de maneira adequada. Seja dando uma boa bronca de pai e mãe que ama o filho. Porque nós sabemos muito bem como pais e mães, os que são pais e mães, às vezes a maior demonstração de amor do mundo é uma boa bronca que você dá na hora certa, evitando o mal maior que vem depois. Mas que nós possamos fazer tudo isso por causa de Jesus. Só por causa de Jesus. Porque no fim do dia o que vai contar mesmo é que a cruz está vazia, o túmulo está vazio e Jesus está sentado no trono, mandando em tudo. E vai chegar um dia, e que seja breve, que seja logo, em que toda língua vai confessar que Jesus é Senhor. Toda língua. Todos aqueles que inclusive negaram que um dia Jesus existiu, um dia terão que confessar que Jesus é realmente Senhor. E todo joelho vai se dobrar diante dele. Até aqueles joelhos que se gabaram de nunca se dobrar diante de nada e de ninguém, irão se dobrar diante do Senhor de toda a história. Porque quem manda é Ele. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor da nossa vida. E nós queremos viver para a glória dEle. Que Deus nos abençoe, nos dê força. E eu não sei, Marcão, como é que a gente vai fazer com a divisão do texto. A gente vai se virar. Eu termino essa mensagem na semana que vem. Senhor, obrigado por Tua palavra. Nós louvamos ao Senhor por ela. E pedimos que o Senhor nos ajude. O Senhor sabe que nós temos dificuldades enormes no que nós sentimos, no que nós praticamos. O Senhor sabe que nós temos uma tendência a nos acovardarmos quase todo dia. O Senhor sabe que para nós é muito fácil dizer que somos do Senhor, enquanto publicamente as nossas ações demonstram totalmente o contrário. O Senhor sabe que muitas vezes a nossa boca faz propaganda do Senhor, enquanto os nossos atos são uma antipropaganda do Evangelho. Mas, Senhor, nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a não sermos assim. Nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a vivermos para a honra e glória do Teu nome, como cristãos e cristãs no mundo em que nós estamos, glorificando ao Senhor a cada momento. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos fortaleça para que possamos viver assim. Em nome de Jesus. Amém.